Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma leitura de hoje do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples. Então, já aproveito para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele carrega no nome esse convite justamente para que sirva de propósito individual, cada qual fazendo o seu melhor, né? Então, como o canal fala sobre saúde, aqui nós falaremos de assuntos os quais vão trazer aí uma lucidez maior, para que a gente contemple bem-estar. Bem-estar não só no físico, mas sobretudo no emocional, a âmbito do mental, da nossa psique, a âmbito do energético e, obviamente, também do espiritual. Necessariamente, então, muitas vezes nós vamos abordar temas que vão sugerir algum pincelar de ideias a respeito de uma metafísica da saúde, de uma epigenética, uma PNL, né? Pois o corpo ele fala tudo aquilo que está programado, que nós vamos programando, mesmo que a modo inconsciente, nos nossos corpos sutis. Quais são eles? Esses aqui já ditos, né? Então, a âmbito do emocional, você tem um corpo áurico, né? Que favorece com que compreenda melhor quais as nuances de interação desse corpo emocional com o seu mental, com todo o seu psiquismo ali em geral. E quanto mais, inclusive, seu corpo energético com o energético do mundo, pois tudo é energia. Então, somos criação de Deus Pai, o nosso Criador, o único Deus. Portanto, o Espírito Maior, que criou a todos nós, né? E, nesse sentido, a fonte geradora de amor, e que mais do que gerar, também nos mantém, nos sustém em alto padrão de valor, né? Incondicional, como ele gera, mantém e sofistica com que, de quando em quando, a própria terra nos abrigue de uma forma melhor, para que a gente saiba consolidar isso. Então vejamos, olha a benevolência da natureza, né? Que mesmo depois de um dia de chuva, depois de um dia de alagamento, depois de uma tempestade, uma tormenta, é a lei do ritmo, ela simplesmente respeita, e no outro dia está aí lindo, um sol estrondoso, majestoso, magnífico, e mais do que aquecer, ele também magnetiza para que a gente absorva esse maná de Deus, né? Então esse prana, esse ki, esse chi, essa taquiônica, essa energia de alguma forma, independente da cultura a qual cabe aí darmos nome, é o que nos mantém no próprio ar que respiramos. Então, para que entre a boa palavra, vamos fazer aquela básica inspiração profunda, acalmando então o nosso coração, abrindo esse portal de luz, porque sentirmos, né, esse vislumbre do que é uma quinta dimensão vem a favor disso, do que você faz disciplinarmente na sua vida. Sinta o maná divino pelo próprio ar que respiras. Sinta o reino de Deus feito presente, pois biblicamente dizendo, o reino de Deus está em você. Mas quando você se aterra na terra e quando você se conecta com o divino, então é como se fosse ali um torus, né, de energia. Esse torus é o que te alimenta. Então não adianta nada você estar muito avoado, entrelaces quânticos a nível da sua psique, seu intelecto acessar, e fundamentalmente você ainda não está grato pela vida, pelo seu organismo. Nosso corpo, gente, é o templo de Deus, é a igreja Rede Viva, é essa aqui, né? Então o seu corpo é o templo de Deus, e o reino de Deus só se faz presente se você deixar. Então é isso. Primeiro de tudo, respira. Simplesmente inspira toda a benevolência de Deus. A partir dessa troca gasosa, você vai começar a sentir o seu corpo, e ali na sensação da sua consciência corporal, você já começa a ver o que tem de errado no meu corpo. Não, tá tudo certo, ótimo. Agora, existe aí alguma dor? Uma dor de cabeça?
Será não porque você está teimando em deixar coisas passarem aqui, ó, e ficarem reverberando o tempo todo, latejando no seu mental inferior? E que por um modo ele quer te trazer uma forma melhor de sobreviver às questões muito tristes e doloridas às quais você tem passado, mas não encara com honestidade, com coragem? Então, até o nosso sistema inconsciente, ele é utilizado para o nosso bem, até que se prevaleça, você dar as ordens a ele, porque é para isso que ele veio. Não para que você reaja ao externo, a tudo e a todos, não. Você deve escolher melhores respostas para agir. A ação honesta edifica o humano que compreende o que seu corpo está tentando dizer. Ah, não é mental não, Gi, mas eu tenho uma dorzinha ali na lombar, de quando em quando ela vem. Ah, mas imagina, Gi, essa dor é porque eu fiz muito esforço na academia, é porque eu fiz uma faxina na minha casa, ah, é porque eu ajudei alguém a pegar peso. Não exima a responsabilidade sua. Existe um processo metafísico, existe um processo de vibração, de eletromagnetismo daquela situação externa. Então, por mais que venham questões externas, é só uma desculpa para você ver aquilo que internamente cabe a você resolver, elucidar e transmutar, ressignificar, dar um significado novo para sua dor lombar. Então, ela não é só um peso a mais que você carregou. É também? É óbvio que é. É o monta-monta, gente, é a pecinha. O que encaixou aí em você? Ah, não! Isso é porque realmente eu fiz uma faxina vigorosa na minha casa e estou assim. Tá, a faxina existiu, mas não era para sua dor lombar persistir por tempo a mais. Porque é como eu digo, né, gente? Como fisioterapeuta, eu sempre falo consciência corporal. Quais as dores você tem deixado passar? Muitas vezes chegam pacientes em consultório e aí você vai perguntar: há quanto tempo essa dor? Ah, na verdade ela vem aí há anos, décadas. Oi? E você não se cuidou? Não se cuidou ainda de formas melhores? Por exemplo, fazer um agachamento quando você tem que fazer tal e tal esforço, né? Dividir ali um peso entre joelho, lombar. Você não tem reparado o que o seu corpo pede? E você já deixou anos a fio? E estão passando em vão boas oportunidades de você dirigir a termo, descortinar isso e resolver de uma vez? Gente, sim, às vezes você daí vai estar conectado no que eu acabei de falar. Até uma dor de dente, ela não vem por acaso. Veio de modo externo, algo que contribuísse, que corroborasse para que o seu interior dissesse a você: por quê? Seus dentes estão doendo. Ah não, Gi, é porque eu costumo misturar alimento quente com alimento frio. Tá, tudo bem, outra boa desculpa, isso é do externo, mas e o interno? O que a sua dentição quer dizer a você? Vocês sabiam que tudo na vida tem um motivo? É como eu disse, a sua dor de dente, sua dor lombar, a sua dor de cabeça, o seu mindinho que às vezes lateja e você não identificou ainda o porquê. Sim, como físio, eu ressalto, né? Naturalmente, consciência corporal é imprescindível para aqueles que estão querendo aí entrarem no processo de autoconhecimento. Inclusive meditar, tornar-se mais sensível às coisas do externo para com você, para você saber o que é seu, para você saber o que não é seu. Não sendo seu, se bateu, é porque fundamentalmente quer trazer aí ensejos novos para que você se compreenda, conheça-se melhor. Porque em se tratando de você conhecer o que o externo te traz, conhecendo o outro mundo, você está se conhecendo. Porque nós enxergamos no mundo o espelho nosso. Você vai conectar onde fecha a fase com mais energia aquelas que compreendem resultados ali edificantes na vida dos dois. Eu digo dos dois contextos, tanto o externo quanto o interno, o seu. Tá? E mesmo que esse externo seja uma pessoa, que seja, você não atrai pessoa errada para o campo, tá? E com muita educação, com muita elegância, como eu costumo dizer, não coloca a culpa no que vem, só agradeça o que o externo trouxe. É de modo benevolente, se assim você observar, tá? Porque, é claro, o livre-arbítrio está aí a todos os efeitos, o quê? Garantindo com que você só tenha aquilo que merece, que faz por merecer. Então dirija de forma melhor seu livre-arbítrio.
E aqui, novamente, ressalto, como profissional da área da saúde, se você está lembrando que existe uma parte do seu corpo, algo errado aí está acontecendo. Porque o nosso corpo funcionando integralmente e de forma plena, saudável, vigorosa, com bem-estar, você não precisa lembrar que tem pé, né? Às vezes tem uma fascite ali, uma fascite plantar, um esporão calcâneo, sim, então já ultrapassou os limites de uma fascite. Já está consolidando até um calo ósseo? Sim. Então é uma dor não na lombarde, mas na cervical? Será que é porque o universo ele tem pedido para você dar conta de olhar para um lado de cada vez? E você está o tempo todo sem saber o que manifestar pontualmente? Então, gente, é sobre isso. O seu corpo, ele fala aquilo que está cheio aí dentro, tá bom? Então, quando algo aparecer do externo, é um belo convite para que você reveja ali o que lhe cabe fazer, tá certo? Então vamos lá? Hoje nós estamos, portanto, pessoal, 42ª leitura. Planeje suas finanças. 11 de fevereiro. Faça um relatório de todos os seus gastos no mês. Divida aqueles que são recorrentes, que se repetem todos os meses, dos que são eventuais. Vou repetir essa frase. Divida aqueles que são recorrentes, que se repetem todos os meses, dos que são eventuais. Você precisa saber quanto custa para sobreviver todos os meses. Agora, cruze com o valor que você conquista todos os meses. A diferença precisa ser positiva. Se não for, você deverá fazer algo para mudar. Ou reduz os gastos ou consegue aumentar suas fontes de renda. Construa o hábito de controlar todos os lucros e as despesas, analisando com frequência o que pode ser reduzido e ou ampliado. Esta será a sua planilha para prosperar. Para facilitar, você pode começar utilizando a minha como base. Acesse o QR Code abaixo. Então, gente, eu não acredito se eu vou conseguir passar esse QR Code para vocês. Tá? Às vezes, se esse livro estiver... É uma planilha, né? Então, naturalmente, isso aqui não é difícil não, tá? Todo mundo consegue aí ótimos modelos gratuitos na internet para fazer sua própria planilha. Interessante essa leitura, né? Planeje suas finanças. E eu vejo aqui que, inclusive, chegamos num capítulo de finanças. E assim como eu estou lendo um dia por vez, com vocês, acreditem, eu gosto de viver o presente. Então, nem tão pouco agora eu ultrapassei a 42ª leitura, eu passarei para a 43ª só amanhã. Então, estou seguindo pontualmente, eu gosto de sentir ali o que o momento me exige. E para essa leitura, planeje suas finanças. Isso aqui, gente, é algo muito positivo e importante. E muitas vezes eu retrato aqui as necessidades do momento e para que a gente evite viés de incompatibilidade com o que o momento nos exige, eu mesma já aproveito para que a gente não deixe nenhum crivo nesse sentido, né? Então, caso vocês se questionem, nossa, Gi, vamos falar de finanças? Sim, gente. A saúde do humano envolve o financeiro. Então, envolve a prosperidade em todos os aspectos, inclusive aquele que é o mais conhecido, que é o financeiro. Então, o dinheiro, essa moeda de troca que o humano se utiliza dela aqui na Terra, né? Ele é imprescindível para que a gente tenha confortos, formas melhores de, inclusive, obter saúde. A pessoa que passa fome, que passa sede e que não supre as suas necessidades de um local para dormir, isso já é um desconsolo total. Então, isso sempre será, né, efetivamente algo importantíssimo com o qual nós temos que lidar. Então, faz parte da melhora do indivíduo esse melhor planejamento das suas finanças. E aqui foi dito, né? Então, elabore formas melhores de você conseguir conquistar aquilo que é imprescindível, que é o seu modo de viver bem, de manter a sua saúde, de poder suprir suas necessidades de alimento, não é? De sede, de abrigo. Então isso aqui me lembra, inclusive, uma escala
de evolução do humano aqui na Terra, que foi trazida por Abraham Maslow. A Abraham Maslow traz aquela pirâmide, né, de alcance do ser humano conforme ele vai evoluindo. Então, primeiro, gente, é imprescindível o quê? Que você tenha formas de exercer ali seu poder para se alimentar, nutrir tudo aquilo que é necessidade orgânica a nível de homeostasia. Né? Então, se falamos de homeostasia, ciclo circadiano, 12 horas em vigília, 12 horas no estado de sono para os arrefecimentos, contribuindo aí ao metabolismo celular de todo o corpo, para que ele absorva os nutrientes dos alimentos os quais você ingeriu. Então, essa é uma homeostasia natural. E como você faz isso, por exemplo, se não está dormindo direito? Então, é necessário que o humano tenha, no mínimo, um abrigo, né? Então, o que isso vem trazer para nós? A primeira escala ali de Maslow é sobre isso. Formas de você garantir sua autossobrevivência, sua sobrevivência no mundo. Ultrapassou ela, aí você já tem paz. Para o quê? Para as relações, em todos os aspectos. E a partir daí, um degrau por vez. E o degrau, gente, acreditem, do alto poder, ele tá lá em cima. Ou seja, muitas vezes a gente deixa a vida passar assim em branco. Ó. Por quê? Porque nós ficamos titubeando em todas essas questões, as quais vêm para que a gente administre melhor o nosso tempo e o nosso dinheiro. Pois se você honra em ter o gasto referente àquilo que você ganha, naturalmente você não vai se ver enovelado a questões tais que vão te trazer escassez financeiras. Logo, se você está com problema a nível financeiro, você não tem nem paz para dormir, né? Então, digamos que você está ganhando aí 100 mil mês e está fazendo conta 200 mil, quando você dirige formas melhores de viver a vida, você tem ali certeza que por fruto do seu esforço tá tudo ok, tudo compatível, então você não se preocupa, você sabe que não gasta além da conta. Muitas vezes nós vamos perceber que a gente gasta bem mais do que aquilo, né, que temos, até que um dia a gente se amarre aí nessas contas. Então, por mais que a pessoa esteja bem, legal, maravilhoso, mas quem nunca passou por um apuro, né, de dívida financeira? E o que é que esse degrau, né, os degraus da pirâmide de Maslow, eles querem trazer pra gente? Que mais de 80% do humano está preso no primeiro degrau ali da pirâmide, endividado. É onde ele não tem recurso a nível de uma mente tranquila, sã, para viver as outras questões da vida. E é onde muitas vezes, inclusive, aqui não tem como não trazer essa questão, que a partir de agora, respira aí fundo, e o que eu quero dizer, gente, estamos em plena transição planetária. Aqui só ficará aqueles mansos e humildes como coração complacente ao que Deus traz e o que a pessoa se dirige aos seus próprios esforços para conseguir conquistar coisas melhores. Ou seja, só vai ficar aqui quem está se cuidando de verdade. E que de quando em quando, né, Deus disponibiliza não só avatares de luz que vêm aqui elucidar nós humanos na Terra, mas sobretudo também pessoas anônimas que cada qual já fazem ali o seu melhor fator, né, para que com excelência cada um que se espelhe nessa pessoa possa se inspirar a ser melhor. Também tem aqueles que sucumbem, e a forma financeira é uma ótima forma de sucumbir. E você pega aqui o fio da meada. O que é que aconteceu, que eu inclusive citei no vídeo de ontem e do anteontem? Vocês lembram de eu falar? Eu não vou citar o nome do rapaz que foi preso e que ele, em si mesmo fez isso. O que eu duvido muito, como já dito. Mas independente disso, o que o presidente norte-americano fez quando ele liberou aqueles 3 milhões de páginas, né, ali, de todos aqueles crimes? Gente, isso é questão de confirmar, já é fato. Isso conclui que, analogamente, é tudo que o humano sempre viveu e sobreviveu a essas questões. Então, isso significa que o dinheiro é uma ótima forma que Mamon costuma conquistar os incautos nesse projeto Terra. Então, ainda assim, fundamentalmente, o humano ele briga para conseguir o quinhão de participação dele, e ele até mesmo vende
a sua alma, se é o que você está entendendo o que eu quis dizer. Então, toma cuidado com os teus projetos financeiros. Tem gente que é capaz de vender a própria alma. Vendido ele está, isso quando muito vai perceber inclusive que vendeu inclusive a alma dos seus. Porque existem essas questões em desdobramentos espirituais, tá? Então, aquele que não acredita, tá tudo bem. Livre-arbítrio. Então, o dia que a água bater aí na sua bunda, aí naturalmente vai te incomodar. Com todo respeito à palavra. Mas aqui não tem essa questão de... Então tá, eu vou refazer. O dia que a água bater nos seus glúteos, você vai perceber. Aí quem sabe você vai parar de ficar com esse medinho e ridicularizar aquele que já sabe e que simplesmente ele diz como motivo de alerta. Mas quem honra Mamon, né? Provavelmente já está aí numa hipnose coletiva, num sono profundo, e se ele ouvir aqui essas palavras, pode ser que realmente bate e retorne. Não vai refratar, só reflete, né? Então, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente faz até do nosso financeiro. Porque muitas pessoas, né, se veem enoveladas nos seus erros. E ao invés de corrigi-los, vão errando cada vez mais, num aspecto em cima do outro. E quando vem, dito feito, vender o quê? Aquilo que a gente tem de maior poder do humano. A alma. Tem gente que vende alma. Enquanto tiverem aqueles falando desaforos, aqueles que trabalham com essas questões de elucidar aqueles que assim o fizeram e agora querem sair disso, né? Trabalham para as ordens do divino. Gente, o que é trabalhar para a ordem de Deus? É você trabalhar em você. É você ser saudável. Todas as vezes que um humano trabalha para Deus, ele está alimentando um quantum energético de amor e luz no mundo. É isso mesmo. Todas as vezes que um humano trabalha para Deus, fundamentalmente ele faz o seu melhor, ele não coloca culpa no outro, ele alimenta este campo morfogenético de amor, alegria, luz, compaixão, indulgência, compassividade no sentido a aferir aí todos os esforços compatíveis a deixar Deus agir na sua vida. Isso aqui, gente, não é religioso, eu volto a dizer, isso aqui não é místico. Isso aqui é a consciência do humano. O despertar faz parte disso, deixar Deus atuar na sua vida. Mas tem pessoas que têm até mesmo horror a ouvir o nome de Deus. E olha que eu nem estou falando os nomes, independente disso. Quem sabe o nome de Deus não é você mesmo quando você deixa sua centelha ativa? Sim, porque ele, na sua dinâmica, e é soberano, gosta quando ele está redivivo em pedacinho de cada um dos seus filhos aqui na Terra. Agora, aqueles que não tomam posse de Deus dentro de si, não nesse sentido possessivo, mas sim de pertencimento às ordens divinas, deixa a matriz que te deu vida brilhar dentro de você. Conclui aí para sua centelha divina que você é filho de Deus e essa é a melhor coisa a ser dita. Agora aquele que pega deste momento qual aqui estou falando em presença e simplesmente dirige que é só um ato de devoção, ele está um tanto equivocado. Mas tudo bem, o Pai é soberano, quem sou eu para não... Então o que eu quero dizer aqui é simples, Deus é simples. Começa a conversar com ele aí agora mesmo dentro de você. E aqui vocês me inspiraram, diante dessa leitura, a trazer uma leitura linda de Mestre Jesus em Cartas de Cristo. Que ele diz o seguinte: o ser humano, ali nos enredos da sua própria vida, distante de Deus que está, pois desde a nossa primeira concepção monádica e nas subdivisões que foram ali feitas, então nós falamos aqui de uma cabala, mas a cabala branca, branca de alvura, de pureza e de ascensão, não a cabala negra. E negro também não é pejorativo a raça ou etnia. Cancela aí a batata quente da sua mente, não joga isso pra mim. Então eu já falo isso para não enviesar em erro fundamental ao ego sofrido. Então sim,
Se nós estamos falando de Deus, se nós estamos falando em processos monádicos, se nós estamos falando de vida das sefirós, que foram ali se subdividindo para que dessem vida ao que hoje foi trazido a contexto de nós, aqui dirigimos um padrão de vigor. Então isso aqui é uma vida, aí quem me ouve é uma vida. Mas antes de nós, né, muitas subdivisões vieram para que a gente em equivalência aqui estivesse. Então, fundamentalmente, absorva o maná de Deus aí pela própria respiração. Você não tem que ser PhD em nada para sentir Deus. Basta você ser respeitoso consigo. Assim lá estará Deus atuando. Só o ato de você se respeitar e respeitar o próximo, naturalmente Deus já está ativo. E naturalmente também você vai conseguir auxiliar no que for preciso no mundo, mas antes você tem que ficar pronto, porque como eu digo, não adianta você vestir um santo despindo o outro. Se prepare, logo a sua família estará iluminada, porque você é uma consciência que se iluminou, uma consciência que se expandiu, uma consciência que regozija-se no caminho do despertar. Naturalmente, pode inclusive angariar recursos para se iluminar. É isso que Jesus Cristo vem ensinar para nós, gente, em despojando-se ali do seu corpo na cruz. Não, e ele fundamentalmente disse, quem se conectar com ele agora mesmo vai compreender as suas máximas de ensinamento. Então é muito mais do que colocarmos algo limitado à religião. Jesus não é religião, pelo amor de Deus, quem criou religião foi o homem. Não que não podemos absorver ali ensinamentos, filosofia, uma ciência de vida melhor, para nos situarmos na Terra. Podemos sim, mas não compara Jesus com religião. Pelo amor de Deus. Cada religião traz uma forma de reverenciar a Deus, de fazer o seu religário, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então eu repito, para aqueles que costumam ter muita batata quente, religião, ela vem para que se faça o religário. Se a pessoa é religiosa, deixa ela continuar religiosa. Eu sou universalista, então eu respeito a muitas. Só o lado bom. O dogma, né? Aí já não me interessa. A doutrinação, o cabresto, muito menos. A alienação, de forma alguma. O fanatismo, Deus me livre. Então eu gosto do lado bom. Porque o lado bom também foi criado pelo homem, que ali estava situado com Deus, né? No sentido de fazer as honras ao que se deve fazer de melhor. Que nós todos tenhamos honestidade. E aqui essa parte de Cartas de Cristo que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Jesus, Yeshua, Sananda, diz o seguinte. O Cristo, gente, ele fala para nós que existe um processo de ligação-rejeição que todo humano vive. Então, quando ele coloca o magnetismo-rejeição, elimina as questões do magnetismo-ligação. Então, todas as vezes que nós humanos criticamos o outro, julgamos o outro, rejeitamos o outro, condenamos o outro com atos de ignorância, medo, manipulação, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo e separação ao outro, naturalmente estamos assim separados da nossa centelha. É isso mesmo que você ouviu. Todas as vezes que você julga e culpa alguém, você está fazendo isso consigo mesmo dentro de si. E o que isso vai causar dentro de você? É esse processo que o Cristo fala. Magnetismo, rejeição. Você faz um colapso radical. São palavras dele. Um colapso radical entre as suas próprias células. Naturalmente, elas fazem um distúrbio em função e capacidade. E você aí criou uma doença. Exatamente. Você está pronto para manifestar uma doença no seu corpo físico, uma patologia de sabores terríveis. Então, muitas vezes a pessoa está assim ainda em nível de mente. Então, vai tratar essa mente que está se separando de todo mundo. É a nível de emocional. Vai ficar melhor da questão do seu coraçãozinho. Porque no fundo você vai ver que seu coração mesmo, ele está fechado
de tanto sentir cortisol, hormônios do estresse, neurotransmissores que vão te trazer o quê? Processos de luta e fuga e medo. Vocês entendem que é um campo que ele colapsa porque ele é retroalimentado? Então, o ideal aí não colapsa o magnetismo ligação, colapsa sim humano, o magnetismo rejeição. Para de rejeitar o outro, para de rejeitar a verdade do outro. Não seria isso só se você fosse Deus, né? Porque é só Deus que é detentor de toda a verdade. Deus sim pode dirigir até a nossa consciência formas melhores de elaborarmos o que estamos fazendo de não adequado. E fiquem tranquilos, a consciência de cada um fala, tá? Agora aquele que está atrapalhando o serviço do outro está em desserviço para a própria humanidade e para si mesmo. E ele está colapsando mais do que uma doença física. Então, quantas doenças físicas aparecerão agora em 2026? Porque já foram dadas oportunidades indizíveis para as pessoas, né? Para que elas não manifestassem doença física, para que elas não materializassem isso no corpo físico de carne. Mas é o que elas estão querendo. Pessoas rejeitando o outro, torcendo para mazelas indizíveis. E aí, né, estão achando que estão abalando Bangu. E de certo que tá, né? Gente, é sobre isso. E aí o recado que o Cristo deixa é: conheçam-se, centelhas. Conheçam-se. Enquanto você... E aí o Cristo fala: enquanto você estiver nesse processo magnetismo, rejeição com o outro, logo você está consigo, logo você entrou num conflito, não resolveu a parte que lhe cabe. Se você deixa só em cargo do outro, isso aqui vai só crescendo, 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 e a sua parte vai evoluindo no sentido de que você está escondendo-se. Você vai traumatizar suas células. Sim, vai colapsar o quê? Doença. Quem rejeita, quem critica, quem condena o outro, vai colapsar doença para si mesmo. Paremos com isso, gente. Hoje, agora. Ah, Gi, meu problema não é nada grave. É uma tendinite do túnel do carpo, que seja. Ah, Gi, meu problema é oftalmológico, é auditivo, é o paladar. Ah, não, é uma doença sistêmica, é uma hipertensão arterial, é um diabetes mellitus. Gente, não interessa. É um câncer. Deus me livre, Deus te abençoa. Entra nisso e trata. Se aqui agora nós estamos falando em dirigirmos a autorresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade que é sua, você começa a ficar grato agora mesmo, só depende de você se curar. Então não é só sobre os remédios que você vai tomar, que o médico indicou. Ele só remedia a ponto de que você, junto ao seu emocional, ganhe livremente formas de obter coragem de transmutar isso tudo. Gente, o lado emocional ninguém fará por você, porque se fizesse, o Cristo já teria feito. O Salvador que ele trouxe é isso. Ele manifesta dentro de você quando você deixa Jesus, sim, porque ele tornou-se uno com Deus. Então falarmos de Jesus e para Deus e de Deus é a mesma coisa, tá? Então deixa Jesus dentro de você se manifestar e lute contra essa doença, contra essa patologia às vezes mental, emocional. Para com isso. Entre no vigor, tá? Gente, não nos demoremos demais, tá certo? Plena transição planetária. E outro recadinho importante, como eu citei o fato, esse que envolve aquele tal norte-americano. São coisas terríveis, terríveis, gente. São coisas que esses fulanos que cometeram isso, na Terra, eles não voltarão mais. Independente da prisão que lhes cabe aqui, a nível da justiça do humano, com a justiça de Deus, né? Eles de fato não voltam aqui tão cedo, porque o planeta Terra, ele está mudando desse patamar de prova e expiação, e ele está passando para a transição. E aqui só vai ficar quem honestamente se considera necessidade em melhorar-se. Aquele que está perfeito em tudo, ele vai para um planeta inferior aí nas escalas, né, de governo de Jesus, inclusive, porque nosso amado Yeshua não governa somente a Terra. Ele não é só nosso irmão maior. Ele também é tido como pai monádico de muitos daqueles que estão aqui em vida.
E mais do que isso, ele não é só um governador planetário, né? Então ele é muito mais, coisa que nós nem sabemos dizer, mas como um pequeno vislumbre, a Terra, entre os 5 planetas, né, aqui se tem notícia. Lógico, somos limitados, pode ser que tudo se amplie a partir de amanhã, sim. E, naturalmente, nós vamos ver que o planeta Terra está aí no meio, vamos considerar assim. Então, ele cuida de outros 2 inferiores, né, no sentido da escala evolutiva, claro, porque nada é inferior para Deus. Tudo prima por evolução. Então, esses que aprenderam a comer carne, mais do que isso, torturar, tirar a própria que Deus deu, sim, tirar a vida do outro. Esse humano, tão cedo, ele não volta a reencarnar na Terra. Até mesmo porque quando ele estiver ali dirigindo seus melhores recursos, muito provavelmente a Terra já estará, né, a olhos vistos, de realmente só aqueles que têm humildade e honestidade de compreenderem que não são Deus no âmago. Somos um fragmentozinho dele. E a gente nem deixou esse fragmento brilhar. Então quem dirá pensar algo mais que isso? Então, ser iluminado. Pega aí seu alto poder. Se você passa por doença física, por doença emocional, por doença mental, da psique em geral. Se você passa por doença energética que está quase colapsando ali, ó, materializando no físico, sim, esse que se sente depletado, que sente transtornos, provavelmente já atingiu esse seu processo do campo áurico aí, né? Esse seu corpo áurico. Começa agora mesmo. A boa notícia é essa. Se é você que cria suas doenças, também é você que sai delas. Tá certo? Mas há de se ter muita honestidade. Primeiro, para compreender isso. Segundo, para ter coragem de ir lá e compreender que, além de lidar com os outros tantos profissionais, graças a Deus, ao humano foi dado o neocórtex, né, gente? O intelecto. Então aí existe uma vasta gama de profissionais da área da saúde que podem te favorecer agora mesmo. Então, desde um médico, desde um fisioterapeuta, desde um psicólogo, desde um enfermeiro, enfim, na verdade, fundamentalmente todos, né? Porque não é só a área da saúde, todo mundo te ajuda. Gente, a sua manicure, quando tá cuidando das suas unhas, ela tá devotando amor. Se assim você percebe, ela tá te curando. O açougueiro que faz o corte de carne que você ainda se alimenta, né, de forma carnívora, sim. Não, então não gosto de falar de carne, tudo bem. Gente, vocês lembram, tá? Não separação. Isso ainda é realidade do humano. Se você, então, naturalmente quer lá comprar na melhor vendinha, aquele que já tem o melhor produtor de agro, porque todo mundo come. Então vamos parar de falar mal uns dos outros, das profissões? Se eu ficar aqui, nós poderíamos falar simplesmente a quarta-feira toda. Mas não é sobre isso, tá? Sempre teremos conversa aí para dar vazão a que o humano pode e deve agora fazer cumprir de melhor na sua vida. Então é sobre isso. A todos aqueles que estiveram comigo aqui até o momento, gratidão profunda. Já deixem aí a gratidão de vocês. De qual forma? Like. Deixem um like de vocês. Compartilhem com aqueles que possam gostar. Ative o sininho para continuarem aqui comigo no canal. Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.